Muito bem, gente. É uma alegria nós estamos juntos. E eu creio que vai ser um tempo especial. Concorda com isso ou não? Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E eu quero começar esse tempo dizendo que é um privilégio para nós pregarmos a palavra de Deus. E eu me sinto, muitas vezes, honrado de fazer isso. E eu creio que é uma responsabilidade muito grande a gente vir aqui falar para vocês sobre a palavra de Deus. Então, toda vez que a gente tem que pregar, e o pastor Márcio, a pastora Mônica vão concordar comigo, é um sofrimento. Porque você fica querendo saber o que Deus quer que você fale. Você fica orando e às vezes a mensagem não vem, o texto não vem, e o tempo vai passando e você vai ficando pressionado. E assim aconteceu essa semana comigo. Até quinta-feira eu não sabia o que pregar. Eu tinha um tema, mas não sabia o que pregar. E aí eu conversando com Deus, orando, de madrugada na quinta-feira, Deus me acordou às 3 horas da manhã. Eu levantei e escrevi o que eu vou pregar agora, às 3 horas da manhã na quinta-feira. Deus não me deu o texto, e aí eu tive que pesquisar, orar, e aí eu quero conversar com você sobre isso, tá bom? Você é capaz de lembrar no que nós estamos conversando nesse início de ano? É capaz de me ajudar? O que nós estamos estudando? Estamos estudando as 4 marcas, as quatro bases, os 4 alicerces da igreja. Quando eu sonhei a igreja lá em 2021, essas palavras vieram claras para mim, tá bom? Uma igreja cristocêntrica, uma igreja cuidadora, uma igreja carismática e uma igreja missional. Eu queria tanto achar com C, cristocêntrica, cuidadora, carismática, mas não conseguia achar uma palavra que falasse de missões e começasse com C. Então ficou missional a 4ª palavra, tá bom? E a gente vem tentando, nesses 4 anos que completamos, no próximo dia 6 de fevereiro, o almoço é dia 8, tá bom? Mas o aniversário da igreja é dia 6. Nesse tempo nós temos tentado viver isso que a gente colocou como base. Não pregamos outra mensagem que não tenha Cristo como centro. Vocês são prova disso, e se não pregarmos, você pode nos cobrar isso. É claro que pregamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas tem que sempre desembocar, sempre tem que terminar em Cristo. Não existe mensagem que Cristo não seja o centro. Está claro isso? A expressão cuidadora surgiu do tipo de ministério que Deus me deu, de cuidar de gente. Então eu pensei, eu quero uma igreja que seja dessa forma, em que nós cuidemos uns dos outros. A carismática veio porque nós acreditamos nos dons, carismas. Mas também essa palavra carismática quer dizer o social, cuidar das pessoas que passam dificuldade, passam fome. E por fim, missional, que a razão de existir da igreja são as missões. Se uma igreja existe e não trabalha missões, ela deixou de ser uma igreja. Você entende? Pode ser um clube, uma associação, o que quer que seja, mas ela não pode ser considerada uma igreja. Eu não quero julgar ninguém, só estou dizendo que por nós, missões é a razão de existir dessa igreja. Beleza? Feito esse preâmbulo, nós vamos começar a falar sobre isso, tá bom? Aí ao refletir, ao pensar, ao orar, e eu fiquei pensando, Senhor, pesquisando, que texto tem a ver com esse tema de hoje, que é uma igreja cuidadora? Repita comigo, uma igreja cuidadora, em que uns cuidam dos outros. Essa tem sido a nossa busca como igreja. Qual texto nós poderíamos trabalhar que nos trouxesse edificação nessa manhã a respeito desse tema? E aí, depois de muito pesquisar, de orar, Deus me deu um texto que está em João 13, um dos textos mais emblemáticos, mais profundos, mais intensos, mais lindos sobre o cuidado do Senhor Jesus para com seus apóstolos. Então abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, capítulo de número 13. Nós leremos os versículos de 1 a 17 e por fim o 34 e o 35.
Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 17 e no final 34 e 35. Todos abriram suas Bíblias. Eu ainda escuto o farfalhar de algumas Bíblias. Farfalhar é esse barulho de mexida na folha. Já achou ele isso? Beleza? João 13, de 1 a 17. Vou falar bem devagar para você entender o texto e a gente poder trabalhar com o texto. Jesus lava os pés dos discípulos é o tema na minha Bíblia. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo Jesus que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Agora eu quero enquadrar isso aqui, o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido, estava amarrado à sua cintura. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17, último dessa parte. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Por fim, vá lá para o versículo 34, no final do capítulo, diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Pai, a porção da Tua palavra foi lida, eu creio que todos nós entendemos a leitura. Nós te pedimos agora que o Senhor abra a minha mente, a mente de todos que aqui estão e aqueles que estão assistindo e vão assistir depois, que possamos compreender o que realmente a Tua palavra quer nos ensinar nessa manhã. Renova a unção do Senhor sobre a minha vida e que eu possa falar com a autoridade que vem do Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Deixando de lado qualquer comentário a respeito do texto que fala sobre Pedro, que é uma conversa meio sem nexo que Pedro tem com Jesus, Jesus o corrige, então não é o foco da nossa pregação esse diálogo de Jesus com Pedro, mas eu li, acho que ficou claro para vocês que Pedro era impulsivo e às vezes fazia coisas que não devia, não é isso? Primeiro ele pede para que não lave, depois ele pede que lave inteiro. E Jesus, com aquela calma maravilhosa que ele tinha, falou: Pedro, você já está limpo, querido. Você precisa entender o que eu vou fazer. Então abra o seu coração para o que eu vou fazer. Eu quero me deter nisso.
na lição que Jesus traz. Então, como eu falar sobre uma igreja cuidadora, se eu não usar como exemplo o nosso Senhor? O que o Senhor, neste episódio, fez aos seus discípulos? Qual foi o seu procedimento? Qual foi a sua ação? E esse é um dos textos mais incríveis, mais desafiadores que existe na Bíblia, para nós entendermos o que realmente Jesus quer nos mostrar. E esse momento, capítulo 13 ao 17, Jesus começa um discurso interno, íntimo, somente com seus discípulos. Até o 13 ele falava às multidões, fazia milagres, curava pessoas, multiplicava pães, mas a partir do 13 ele se reúne numa casa, no cenáculo, a casa da mãe de João Marcos, no segundo andar, e aí intimamente ele conversa com seus discípulos, ensinando-os como que eles deveriam agir. Inicia-se agora a mensagem de despedida de Jesus para com seus discípulos amados. É a noite em que Jesus foi traído, e ela é anterior ao dia em que ele foi julgado e foi crucificado. Então é um momento desafiador, cheio de emoção, intenso, profundo, e os discípulos estão ali tentando entender qual é a mensagem de Jesus naquele instante final dessa caminhada com Cristo. Reverendo Hernandes diz assim: Jesus se recolhe com os 12 a um cenáculo para com eles comer a Páscoa, instituir a ceia, revelar aos discípulos seu amor incomparável, e veja, e prepará-los para a separação que ele sabia estar próximo. Jesus queria preparar os seus discípulos para que eles continuassem a caminhada, mesmo depois da saída dele de cena. Jesus morre, ressuscita, fica ainda uns dias aqui e ascende aos céus. E Jesus está preocupado em passar para os seus discípulos o que realmente ele queria deles. E essa mensagem, uma mensagem profunda, e Jesus, com o gesto que ele tem nesse tempo, ele faz uma demonstração prática sobre o serviço humilde que nós deveremos ter, queridos, e o amor que deveremos ter uns para com os outros. Quando cantamos essa canção, minha filha falou: pai, eu escolhi essa canção, ela se encaixa? Eu falei: se encaixa plenamente. É isso que nós temos que viver com a igreja. Não pode ser falsidade entre nós, tem que ser o amor verdadeiro entre nós. Temos que ser sinceros, ser transparentes uns com os outros, sem agressões, mas amar as pessoas e amar como elas são, queridos, esperando sempre que Deus faça a obra na vida de cada um de nós. Jesus não fala de estratégias aos seus discípulos, ele não entrega um manual de crescimento de igreja, mas ele demonstra praticamente o que os seus discípulos deveriam fazer, como ele está cuidando dos discípulos e como que os discípulos deveriam fazer com os outros. Ele se levanta da mesa, ele toma a toalha, ajoelha-se e lava os pés dos seus discípulos. Antes de formar discípulos, Jesus forma servos. Nós somos discípulos, mas antes disso somos servos do Senhor. E a maravilhosa frase que ele nos traz em Marcos 10, 45: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o nosso trabalho como cristão, queridos. Não é para sermos servidos, mas sim para servir. E é óbvio, conforme nós servimos, nós somos servidos, porque é assim que funciona. Quando nós doamos, quando nós fazemos, nós recebemos. Antes de enviar a igreja ao mundo, ele ensina a igreja a cuidar uns dos outros. E aqui, queridos, nesse texto nasce o modelo de uma igreja cuidadora, uma igreja que acolhe aqueles que estão chegando, porque entende que todos chegam com poeira nos pés, com os pés sujos, com os pés fétidos, com os pés feridos, muitas vezes. Uma igreja que se envolve, pois não ama à distância, mas ama com proximidade, com presença. Uma igreja que se compromete, sabendo que cuidar custa tempo e exige renúncia.
Essas 3 divisões foi o que Deus me deu de madrugada. A primeira dela é: uma igreja cuidadora é acolhedora. Diga comigo: uma igreja cuidadora é acolhedora. Você lembra que você orou lá em cima sobre isso, Lisandreia? Uma igreja acolhedora. Deus está falando conosco. O que faz diferença na vida das pessoas é o acolhimento às pessoas. Quando elas chegam na igreja, elas precisam se sentir atraídas, precisam se sentir amadas, precisam se sentir respeitadas, inseridas. Eu enfatizo o versículo 4, em que Jesus toma a iniciativa, se levanta e toma a toalha. Aquele tempo, queridos, o lavar os pés era o trabalho do servo mais simples. E ele ficava à porta das casas, e as pessoas, quando chegavam, a primeira tarefa que tinha era lavar os pés. Agora você imagine, não havia asfalto, não havia qualquer tipo de calçada, tudo era terra, era poeira. E as pessoas andavam no sol escaldante com sandálias de couro. Já usou sandália de couro? No final do dia, o pezinho fica um pouco mal cheiroso. Então as pessoas chegavam às casas com seus pés fétidos, sujos, empoeirados e muitas vezes feridos pelo tempo de caminhada que tinham que fazer. Não havia carros, não havia o transporte que temos hoje. Os discípulos estavam cansados, talvez feridos e com seus pés sujos. A toalha, a bacia e a água já estava preparado num canto daquela sala. Mas perceba que nenhum dos apóstolos teve a iniciativa de ir lá e pegar a bacia, a toalha e lavar os pés dos discípulos. Quem teve iniciativa foi Jesus. Jesus viu os pés sujos dos discípulos e não disse para eles: vão lá fora, lavem os pés e voltem aqui. É o mesmo que nós dizemos às pessoas que chegam e precisam de ajuda: vá, se cure lá fora, depois você volta para cá. É aqui que ela vai ser curada. É aqui que ela vai conhecer a bênção de Deus. Aqui que os seus pés serão limpos. Jesus se levanta e se ajoelha para estar no mesmo nível dos... Lembre que eles estavam sentados. E Jesus se agacha para lavar os teus pés, os pés dos apóstolos. E é uma lição para nós, queridos. Quando alguém chega à igreja, nós não podemos ter superioridade às pessoas. Nós temos que estar no mesmo nível das pessoas. Não sei se vocês já viram como é que eu converso com as crianças. Já viram como é que eu converso? Eu sempre me agacho para conversar com as crianças. Eu olho as crianças nos olhinhos delas. Quando alguém chega à igreja, ela precisa se sentir aceita, receptiva, que ela foi recebida com amor, com graça, com alegria. Uma igreja acolhedora não espera apenas que as pessoas venham, que elas procurem ajuda, mas levanta-se e se dirige às pessoas para ajudá-las. Se eu sei que a pessoa tem uma necessidade, eu preciso tentar acudir a pessoa e ajudar a pessoa. Eu já contei isso para vocês. Certa vez um homem falou comigo assim: pastor, eu gosto demais da sua igreja, mas eu não posso ir na sua igreja que os meus pés estão sujos. Eu falei: meu irmão querido, você nunca vai para a igreja, que os teus pés nunca serão limpos o suficiente para você ir para a igreja. É na igreja que teus pés serão limpos. Você entende isso? Você está entendendo? A pessoa chega na igreja, ela chega do jeito que ela está, e ela não é pior que nós, não é diferente de nós, ela simplesmente está com um problema, e nós temos que acudi-la, temos que ajudá-la. A igreja é o lugar onde os nossos pés serão limpos. Muita gente quer o Cristo glorificado, quer adorar, quer louvar a Deus, mas não quer se aproximar da sujeira, não quer se aproximar da necessidade do outro, porque acha que isso dá trabalho. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele o trairia logo a seguir. Veja como o nosso Senhor é maravilhoso.
Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas ele o lava. Ele lava os seus pés. Não podemos fazer distinção de quem vamos acolher e quem vamos cuidar. E veja, o acolhimento começa quando a pessoa chega na igreja. Hoje teve pessoas ali que eu fui até a calçada, até a escada, teve uma que falou assim: venha também aqui que eu quero. Fui lá na escada receber as pessoas. Eu estou fazendo isso por quê? Porque a pessoa se sente acolhida. A pessoa que está vindo pela primeira vez na igreja. Então o que você deve fazer, o que eu devo fazer? Acolher com alegria, com um sorriso nos lábios. De repente perguntar o nome da pessoa, abraçar se ela quiser, abraçar a pessoa. Acolher a pessoa assim como você foi acolhido quando chegou nessa igreja. Um sorriso, um gesto de bondade. Tratar as pessoas com simpatia. Se possível, saber o nome dela. Não com uma cara carrancuda, como um maracujá de gaveta. Conhece maracujá de gaveta? Com alegria, com um sorriso nos lábios, tratando as pessoas com delicadeza e com amor. Isso atrai as pessoas. Se você quer que as pessoas conheçam a Cristo, isso é uma das tarefas que nós temos aqui na terra. Nós temos que acolher as pessoas de uma maneira que elas queiram voltar, que elas se sintam bem no nosso meio. Eu sei que nós fazemos isso, querido, eu só estou enfatizando isso. Eu lembro quando nós começamos, e o Júnior vai lembrar disso, e a Dani, que são os primeiros aqui, são os, os dinossauros dessa igreja. Aí, terminava o culto, gente, o povo sumia. Lembra disso, Júnior? Lembra? Né? Falei, gente, não é assim que faz, tem que esperar terminar o culto, receber as pessoas, acolher as pessoas, abraçar as pessoas. E o pessoal aprendeu, graças a Deus. Agora eu tenho que tocar as pessoas, elas não querem mais ir embora. Chega meio-dia 10, gente nem quer almoçar, vamos embora. Gente, você entende a diferença que faz na vida das pessoas quando elas vão para um lugar, elas se sentem amadas, acolhidas, respeitadas como elas são? Nós queremos que a nossa igreja cresça, sim ou não? Tem alguém que não quer que a igreja cresça? Todos querem. Você faz parte disso. É através de você que as pessoas virão para cá e vão querer ficar. E se nós nos amarmos como nós cantamos agora, as pessoas vão dizer assim: eu quero ir para aquela igreja, porque veja como eles se amam. Veja como eles se tratam com delicadeza, com amor. Veja como eles cuidam uns dos outros. Eu quero ir para lá. A segunda lição que Deus me deu sobre uma igreja cuidadora. Uma igreja cuidadora é envolvente. Diga comigo, uma igreja cuidadora é envolvente. No bom sentido. É envolvente. Eu vou só citar os versículos que eu acho interessante. O versículo 12, Jesus diz assim: vocês compreendem o que lhes fiz? Ele havia feito o trabalho do servo mais simples, sim ou não? E aí ele disse assim: vocês entenderam o que eu fiz? O Pedrão, ele não disse isso, mas acho que tem vontade. Pedrão, você está por fora, cara. Eu não tenho que lavar você. Eu quero que você entenda a lição que eu estou ensinando para você de humildade, de serviço. Ele diz: vocês entendem, compreendem o que eles fiz? No versículo 15 diz assim: porque eu dei o exemplo. Esses dias tinha que varrer lá fora, eu fui varrer, estava de terno. A pessoa: não, pastor, você não pode varrer. Por que não? Deixa eu dizer uma coisa para você: o pastor é o primeiro que tem que servir. Se o pastor não serve, ele não presta para ser servido. Os líderes têm que ser aqueles que dão um exemplo de servidão, de humildade. É assim que uma igreja funciona. Jesus se envolve com seus discípulos, ele senta à mesa, compartilha o pão, ele olha nos olhos, ele toca os pés fétidos daqueles homens. Sabe o que é fétidos, né? Mal cheirosos. Cuidado, não é um ato rápido,
mas uma presença contínua. Uma igreja envolvente, queridos, cria vínculos, não apenas eventos, mas geram relacionamentos que continuam depois do culto. Talvez sair depois, comer uma pizza, se encontrar durante a semana, frequentar o mesmo GC, criar vínculos. E às vezes tem mulheres que dizem: pastor, se envolva com meu marido, ele precisa ter novas amizades. Com a minha esposa, pede às mulheres. As pessoas precisam ter relacionamentos saudáveis. E nós podemos ser bênção na vida das pessoas, gerando relacionamentos saudáveis com as pessoas. Jesus não lavou os pés e depois foi embora. Ele continuou lá com seus discípulos. Ele não saiu, ele não foi embora. Uma igreja envolvente é sensível às necessidades do outro. O cuidado envolvente não está restrito aos pastores, ao conselho, mas a cada membro que, ao tomar conhecimento de uma necessidade, pode ajudar a pessoa. A igreja deve envolver os membros nos ministérios, nos GCs, nos eventos, e isso é trabalho de cada membro. Eu acabei de citar a vocês sobre o aniversário da igreja. Algumas pessoas que aqui estão, pela primeira vez, vieram no aniversário da igreja e se sentiram acolhidas, gostaram do ambiente e voltaram. Então, se você quiser, no próximo domingo, convide alguém para vir à igreja. Se você quiser, no dia do aniversário, convide alguém para estar conosco no culto. O pastor Messias vai estar pregando nesse dia, e depois nós iremos para a chácara. Uma das maneiras mais eficazes de cuidar é envolver nos GCs, preste atenção, nos grupos de cuidado. Grupo menor que se reúne nas casas, aqui na igreja. Uma outra forma é discipulado, queridos. Se você nunca teve experiência de discipulado, tenha uma experiência. E eu posso dizer uma coisa para vocês: nossa igreja é privilegiada, ela tem uma apostila de discipulado que nós criamos nesse ano. Pega a apostila da igreja e dá uma olhada para você ver como é uma apostila boa. Devemos isso ao pastor Márcio, que desenvolveu essa apostila. Glória a Deus pela vida dele. Mas é uma apostila que eu nunca vi até hoje. As apostilas normalmente de discipulado, elas focam na vida de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas como que eu sei se eu preciso de Jesus se eu não sei o que eu fiz antes de Jesus? Então essa nossa apostila começa desde a criação. E aí chega na hora em que você vai mostrar à pessoa que ela precisa de Cristo. Você entende? Tem uma experiência, discipule alguém. Uma igreja envolvente obedece a Cristo também na evangelização, no ide de Cristo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a viver todas as coisas, a obedecer a todas as coisas que vos tenho ensinado. Eugene Peterson, em seu livro Uma Longa Caminhada na Mesma Direção, ele diz que o discipulado é uma longa caminhada na mesma direção. Não é um evento, mas uma caminhada. Uma igreja cuidadora não terceiriza o cuidado. Cuidar é responsabilidade do corpo, não só da liderança. Envolver os que chegam, gerando vínculos, cria a sensação de pertencimento. E a maior crise das pessoas hoje é a falta de pertencimento. É só você olhar os influenciadores que mais têm seguidores. É uma porcaria só. Tentem acompanhar as pessoas que têm mais seguidores. Só falam asneira. Só falam coisas que, claro, tem exceções, mas a grande maioria, queridos, falam coisas vazias, coisas que não acrescentam. Mas as pessoas estão precisando pertencer a um grupo de pessoas, a um grupo de seguidores. Uma igreja envolvente não cresce com novos membros, mas ela cresce em vínculos. Por fim, queridos, uma igreja cuidadora é compromissada. Diga comigo. Está falhando o microfone?
Uma igreja cuidadora é compromissada. Novamente no versículo 12, Jesus diz: vocês compreendem o que vos fiz? Jesus transforma aquele ato de serviço, de bondade para com seus discípulos, em um princípio de vida, em um mandamento. Cuidado no reino de Deus é compromisso, não opção, queridos. A expressão que mais conhecemos na Bíblia, que fala do cuidado uns aos outros, é com a expressão uns aos outros. Os estudiosos dizem que na Bíblia toda nós encontramos 365 vezes a expressão uns aos outros ou similares. Só no Novo Testamento tem 100 citações, uns aos outros, em 95 dos versículos. Gálatas 6,2 diz o seguinte, se consegue colocar, esqueci de mandar para o Serrano. Gálatas 6,2 diz: bom, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O que nós devemos fazer como igreja? Levar as cargas uns dos outros. Isso é ser igreja, é ajudarmos uns aos outros, é vivermos na essência o Evangelho, amando uns aos outros, cuidar com compromisso, assim como Jesus o fez. O compromisso se manifesta no cuidado, isso não é ocasional, mas é contínuo. O serviço não depende do reconhecimento, queridos. Você nunca, ou talvez nunca seja reconhecido. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu buscasse reconhecimento, eu não ajudaria as pessoas, porque dificilmente elas agradecem. O povo de Deus também tem essa dificuldade, não são gratos. Não estou dizendo que sejam todos, por favor, mas muitos esquecem do que você fez para elas. Então, se você está esperando reconhecimento de alguém, nem faça, porque você não vai ter. O teu reconhecimento tem que vir do Senhor. É para Ele que você está fazendo o serviço, não para A, B ou C. Jesus lavou os pés, queridos, sabendo que iria para a cruz, sabendo que seria traído, portanto o compromisso era até o fim, foi até a sua morte, amou-os até o fim. Se você começa a caminhar com alguém, queridos, não importa se ele reconhece, se ele não reconhece, não importa se ele está bem, se não está bem, não importa se tem retorno, não importa se ele caiu, se ele falhou, o que importa é que você não pode desistir. Porque um dia, eu creio que Deus fará uma obra naqueles que, todos que nós acompanhamos. Sabe como é que eu olho para as pessoas que eu caminho, que eu discipulo? Eu olho para o futuro, o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Se você olhar para o presente, você tem vontade de desistir, porque às vezes a empolgação passa, o reconhecimento não vem. Então eu tenho que pensar o que Deus vai fazer na vida dele ou dela. Eu nunca desisto das pessoas. Vontade eu tenho, confesso a você, tem gente que é difícil, mas não podemos desistir. Uma igreja cuidadora é compromissada, não cuida enquanto é fácil, mas cuida porque decidiu amar como Cristo amou, e Cristo amou até o fim. O versículo, estou terminando, queridos, 35 diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Portanto, meu amado e minha amada, nunca fale mal do outro. Eu sempre digo o seguinte: se você quer falar para alguém do que está acontecendo, fale para a própria pessoa. Se você não tem coragem de falar, fale com Deus sobre ela. Mas nunca fale da pessoa para outra pessoa, porque isso é no mínimo fofoca, é defraudar o outro. Eu sei que nós temos essa tendência de falar, e eu tenho sempre pedido perdão, que às vezes a gente faz comentários indevidos, mas não podemos expor uma pessoa.
Não podemos defraudar uma pessoa. Uma igreja compromissada não negocia seus valores, ela vive os valores do reino de Deus, ela sabe onde quer chegar. Quais são as 3 lições que você aprendeu nessa manhã? Uma igreja cuidadora vou te dar outra chance, uma igreja cuidadora isso. Segundo, uma igreja cuidadora envolvente, e envolvida também. E a terceira, uma igreja cuidadora compromissada. Eu quero terminar, glória a Deus, 11:19. Já pensou? Isso é um milagre de Deus. Concordam, queridos? Concluindo, Jesus nos chamou para ser... Posso chamar o pessoal do louvor aqui? Vamos cantar agora esse cântico de novo, mas com aquela paixão. Eu vi algumas pessoas pegando nas mãos das outras. Se você tem algum problema de pegar, tudo bem, mas se não, vamos pegar nas mãos dos outros, vamos cantar essa canção como uma igreja verdadeira, que ama uns aos outros. Tem gente que não gosta disso, né? Se você não gosta, não tem problema. Aqueles que gostam, façam isso, tá bom? Vamos ter um tempo de comunhão. Jesus nos chamou para sermos uma igreja que acolhe aqueles que chegam, que se envolve com aqueles que continuam conosco e que se compromete com aqueles que querem permanecer firmes nessa caminhada conosco. Não somos uma igreja perfeita, longe disso, queridos, mas queremos ser uma igreja que seja parecida com Cristo. Amém, aleluia. E como é que Cristo fez com seus discípulos? Amor até o fim. Ame até o fim, independente de quem é a pessoa. Tem pessoas que é difícil amar, não tem? Ame até o fim. Fique de pé. Nós vamos cantar essa canção. Você não é obrigado a pegar na mão de ninguém, tá? Mas se quiser, pegue. Chegue mais perto. Sinta o calor da mão do irmão, da irmã. Vamos cantar essa canção juntos. Vamos? Vamos lá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia! Como fruto deste novo coração, aleluia! Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, aleluia, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia!
Glória a Deus. Quem está assistindo pela internet falou assim: eu quero ir nessa igreja. Olha como eles se amam, olha como eles pegam nas mãos uns dos outros. Ah, Jesus, glória a Deus. Feche os teus olhos, quero orar por você. Ó Deus, obrigado por esse tempo tão maravilhoso que vivemos. Obrigado porque tua palavra é linda, é preciosa. A tua palavra se revela por si só a cada manhã, a cada dia, Senhor. E ela foi revelada nessa manhã pelo Senhor a nós, para que nós obedeçamos o exemplo de Jesus Cristo, que amou os seus discípulos até o fim, até a sua morte e morte de cruz. Que nós obedeçamos o Senhor na maneira de agir com os outros. Jesus não levou em conta que Judas o trairia, mas foi lá e lavou os pés de Judas. Não levou em conta a ansiedade de Pedro e foi lá e lavou seus pés. Jesus não fez distinção, Jesus não fez acepção. Por isso queremos ser uma igreja que não faça acepção, uma igreja que acolha todos que aqui vão chegar, independente das lutas, das dificuldades, independente dos pés sujos ou não. Que possamos ser uma igreja que acolhe, que realmente envolve as pessoas e que se compromete e gera compromissos com essas pessoas que vão chegando, Senhor. E também entre nós, Senhor, que nós possamos realmente, Pai, sermos verdadeiros nos nossos relacionamentos, nos relacionarmos em amor uns com os outros, sem críticas, sem, Pai, defraudação, sem exposição, mas em amor, Senhor. Que possamos viver o Evangelho verdadeiro. Pai, cuida de cada um de nós, que se estamos com os pés sujos, que o Senhor nos ajude a limpá-los. Que se estamos feridos, que o Senhor cure as nossas feridas. Se estamos com dificuldades, sejam quais forem, que o Senhor esteja trazendo a cura, que o Senhor esteja trazendo o alívio, o conforto, Pai, a libertação que tanto necessitamos. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós e abençoe o trabalho dessa igreja, o acolhimento dessa igreja. Que o Senhor abençoe aqueles que estão pela internet, aqueles que estão assistindo, que irão assistir. Que a tua bênção repouse sobre cada uma dessas pessoas. Que tenhamos um domingo especial, Senhor. Possamos estar em família, Senhor, vivendo esse amor também em família. Que tudo o que fizermos, nós tenhamos um único objetivo: nós glorificarmos o nome de Jesus. E é em teu nome, Jesus, que eu oro agradecido. Amém. Receba a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Sem falsidade, abraça 1, 2, 10, 20 pessoas. Eu te espero na porta.